Em termos práticos. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu quero usar o exemplo do Brasil, porque parece ser um caso claro, em que nós temos um governo comunista, laicista, sincrético, com uma dezena e centena de problemas que deveria descrever até mesmo para o católico que ele teria a liberalidade de poder não pagar impostos para esse governo, que é um governo sob todos os primes possíveis, não apenas comandado diretamente por comunistas, mas que perpetua e ataca a nossa fé. Como eu não consegui forçar esse ponto, não consegui estabelecer esse ponto, eu vou trabalhar um ponto mais simples, muito mais direto. Pergunta aí. Hoje, se alguém quisesse se separar desse Estado, ou seja, se alguém quisesse estabelecer uma comunidade católica, nesse exato momento, já que apenas algumas pessoas acham que o Estado brasileiro é satânico e demoníaco, essas pessoas quisessem agora se oporem e eu vou inaugurar uma comunidade católica aqui. Uhum. E eles fossem, sei lá, para Canudos. A autoridade politicamente estabelecida no Brasil tem legitimidade para secessionar esses indivíduos das suas próprias vidas, se eles quiserem se secessionar em relação ao Estado? Ele tem autoridade de prendê-los? Ele tem a autoridade de impor o regime laico sobre eles? Vamos lá. Deixa eu até separei uma outra citação a esse respeito aqui que facilita para a gente entender até onde o Estado pode atuar. Até que ponto uma agressão é legítima? Vamos lá. Respondendo diretamente, não tem como você advogar nem que Canudos era um regime legítimo de secessão. Existe uma profunda questão social, e eu aqui como admirador de Canudos, tá, toda a questão de política higienista, embranquecimento. Vamos lá. Segundo que o Leão XIII, referenciado em Romanos 5, nos coloca aqui, é que se a autoridade nacional está instituída, ela é legítima. Não está havendo a obrigação de você apostatar, que é o último caso onde você responde como um mártir, ok? Vamos lá. Vamos aqui segundo o Mirari Vos, de Gregório XVI. Monstruosidade da liberdade de imprensa. Devemos tratar também neste lugar da liberdade de imprensa, nunca condenada suficientemente, se por ela se entende o direito de trazer-se à baila toda espécie de escritos, liberdade que é por muitos desejada e promovida. Horroriza-nos, veneráveis irmãos, o considerar que doutrinas monstruosas, digo melhor, que um sem número de erros nos assediam, disseminando-se por todas as partes em inumeráveis livros, folhetos e artigos que, se insignificantes pela sua extensão, não o são certamente pela malícia que encerram, e de todos eles provém a maldade que com profundo pesar vamos espalhar-se por toda a terra. Há, entretanto, ó que dor, quem leve a ousadia e tal requinte o ponto de afirmar intrepidamente que essa aluvião de erros que se está espalhando por toda parte é compensada por um ou outro livro que, entre tantos erros, se publica para defender causa da religião. É por toda forma ilícito e condenado por todo direito fazer um mal certo e maior com pleno conhecimento, só porque há esperança de um pequeno bem que daí resultante. Porventura dirá alguém que se pode e deve espalhar livremente venenos ativos, vendê-los publicamente e dá-los a tomar, porque pode acontecer que quem os use não seja arrebatado pela morte. O que ele está dizendo aqui é: você não pode utilizar o direito da liberdade desregrada, desorientada, simplesmente porque você possa vir a tirar um bem a partir desse mal, dessa insubordinação. A obediência é uma virtude. Isso aqui já responde as questões que você estava levantando antes da gente entrar nesse debate a respeito da liberdade para combater a liberdade de publicação, a liberdade de pensamento, a liberdade de fala e a liberdade de sedição. Sendo assim, não é justo que o Estado não se configurando dentro da lógica do ilegítimo, ou seja, que obriga a apostasia, você se sediar dessa forma. Aí vem uma questão importantíssima a respeito do que você estava comentando da década de 40 para cá, desse humanismo, que é a questão da infalibilidade. Ela tem que respeitar 4 princípios: matéria de fé ou moral, o assunto em questão. Diga.
Eu conheço a infalibilidade. Saquarema, é sempre lícito ir de uma condição de um bem menor para um bem maior. É. É sério. Você é catequista, deve saber disso. Vamos lá. Sempre Não, lícito. É você sempre está lícito. Você Não, está invertendo não o que o Gregório não estou você está falando aqui. Eu estou descrevendo exatamente o que está acontecendo. Você está querendo fazer um mal para tirar um bem supostamente maior. Não é isso. Ser desordeiro não é você- virtude, Miorim. Eu estou sendo muito claro. Você falar isso é igual o Jones Manuel Não. que vem aqui e fala assim, ó, vou chacinar as pessoas é porque eles estão atrapalhando a melhoria da vida do trabalhador. Ah, eu vou separar o país, eu vou me insubordinar contra a ordem, porque a gente vai ter supostamente a gente vai ter uma comunidade católica aqui. Supostamente não. A gente não está trabalhando com incerteza moral. Se a gente estivesse trabalhando com incerteza moral, isso está muito mais difícil para você. A gente está trabalhando com certezas. Você está trabalhando aqui, afirmando, por exemplo, uma Canudos era Moralmente católico não. apostólico romano? Moralmente não. Ou era um catolicismo popular? Eu dei um exemplo. Tá, Eu dei um exemplo fisicamente estabelecido. O que acontece? É sempre lícito ir de um bem menor para um bem maior. Sempre. Esse é um A dos princípios prerrogativa da não teologia cai pro moral. exemplo que você trouxe. É sempre lícito ir de um bem menor para um bem maior. Você discorda disso? Não, o conceito eu concordo. Ok. Do ponto de vista, aí eu quero perguntar para você. O Estado laico, abortista, ele é um bem menor. Por quê? Por que ele é um bem menor? Porque ele garante a ordem, mas sob condições imorais. É sempre lícito ir de um bem menor para um bem maior. Então, portanto, é lícito estabelecer uma comunidade em que haja ordem e que ela seja católica. Meurinho, sabe qual que é o problema disso? Porque a gente pode dizer que um bem maior é a nação como um todo sendo católica. Será que a gente vai poder fazer uma inquisição de Estado para buscar a conversão de todos, porque é um bem maior o Brasil inteiro católico do que um punhadinho de bairro católico independente? É um bem maior também. É por isso que eu disse para você que a gente precisa afirmar um princípio baseado na incerteza moral. Se a gente fizer mais certeza moral, a gente não tem certeza. Mas o que a gente tem certeza, que uma comunidade de fiéis poderia perfeitamente dizer que vai morar em determinada região e estabelecer uma comunidade católica. E que eles vão estabelecer um líder entre eles e que haverá ordem. Para o Estado brasileiro, o que significa? Que você deve poder matá-los. Prendê-los e, se eles resistirem, matá-los. E por que esses sujeitos extremamente católicos não estão seguindo o que o Papa diz? De maneira infalível, seja ordeiro. Mas eles estão sendo ordeiros. Isso não é ordeiro? Criando um movimento de sedição, de separação do país, sem a prerrogativa necessária para tal? Você que decidiu que esse é um remédio amargo. Você que decidiu que esse é um mal. Você que decidiu que esse é um veneno. A mera ideia de pessoas irem morar em uma então vamos lá, vamos pegar. Vamos lá. Essa comunidade está se separando do país porque um governante anticristão está perseguindo eles de todas as formas. O Lula está perseguindo eles hoje. O Lula hipotético ou o Lula de hoje? Não, o Lula hoje. Se essas pessoas falarem em voz alta... O Lula de hoje é pior que o Nero. Se eles falarem a integralidade da sua fé, eles serão perseguidos. Assim, vamos lá. Se a gente tiver um discurso institucional sistemático que proíba a religião, eu concordo. Antes disso, você tem todos os meios, inclusive, em alguma medida a própria CNBB é um desses meios, por mais bizarro que o seja, de contornar a perseguição religiosa por parte de um governo Lula. Aí não tem essa realidade. Aí não, pô. Você vai olhar pra minha cara e falar que as comunidades eclesiais de base... elas vão ser perseguidas pelo governo Lula, que é base de apoio. Ele mesmo tem limites na sua própria prática política. Você tá criando um Lula hipotético. Porque eles são base de apoio. Rapaz, eu vou te falar, eu conheço vários padres aí, os caras não estão sendo perseguidos não, viu, Miorinho? Não, eu já vi o Lula indo na em todo campanha. lugar aí, estão falando o que quer. Eu já vi o Lula na campanha dentro de uma igreja. Tem alguns padres até mais bocudos que os outros, tá? Fala muito aí. E o Lula, só em defesa do Lula aqui, eu já vi o Lula na igreja,
Na época da campanha, vai na igreja, visita, reza, fica de joelho, pede, faz Saquarema também falou que o Jones vem aqui, defende uma chacina também. Nunca vem comunista aqui. Achei que ele não defende ia chacina falar, de ninguém, não, velho. É só se reage. Pois é, pô. Olha que você falou do Jones, eu dele encheu d'água. Eu falei, não vai falar nada, pô. Vai deixar falar do Jones aqui? Nosso irmão. Ô, tio, eu tô estabelecendo uma premissa que ele já aceita, sacou? Ele já aceita isso. É porque ele tá com vergonha de dizer isso em voz alta. Mas tem vários e vários exemplos na live dele, ele dizendo exatamente essas coisas. Ele dizendo que o motivo pelo qual não existe perseguição é porque, no final, a CNBB e todas as figuras são subvenientes em relação ao discurso secular. E o público dele sabe disso. O público dele ouviu muitas vezes ele falando isso e sabe disso. Então, eu concordo. Você sabe que você é continuista e eu com reservas. Não vou nem aqui me expor como um não continuista, senão o negócio fica feio pra mim também. Mas, vamos lá. Você sabe exatamente que eu vejo um problema gigante no modernismo. A posição do nosso clero, muitas vezes, é muito aquém, mas cabe a mim, publicamente, ficar descendo porrete nesses caras. Eu, quanto um leigo, eu não tenho que ter, nutrir algumas virtudes relacionadas à obediência, a ver o que o Papa e no passado a história da igreja, o que recomenda para essas situações, como nós devemos nos organizar. Porque o meu ponto é que, vamos lá, se a gente volta para a década de 10, 20, 30, era o mesmo dilema, com uma perseguição ainda pior. E o que eles fizeram? Se organizaram em congregações marianas, em núcleos de estudo, foram lá atuar na igreja, fizeram o Centro Dom Vital. Cara, eles atuaram. É por isso que a gente teve por exemplo, o Ministério da Educação, que restituiu o ensino religioso no país. É por isso que a gente conseguiu, por exemplo, influenciar diretamente as reformas educacionais. A gente pôde fazer fazer outras reformas no âmbito da legislação trabalhista, colocando ali um germe da presença do catolicismo. Todo o estado de bem-estar social do Brasil, construído no século passado, pelo menos até a década de 60, foi feito com base na doutrina social da igreja. Isso aconteceu do nada, por boa vontade do Vargas, que era ateu? Não foi por causa de católicos que falaram, olha, a coisa tá ruim na República Velha, mas é pior se eu só ficar aqui, me atirar em rebeldia. O que aconteceu com Canudos? Quantos cristãos não foram mortos, perderam a sua vida por causa de Canudos? Isso é terrível, a sedição não pode ser aceita, Miori. Esse que é o meu ponto, entendeu? E você sabe que eu tô numa posição horrível de estar tendo que fazer o advogado do diabo aqui, pô. Então, mas por que eu tô... Mas tudo bem, eu já percebi que eu não vou conseguir trabalhar por esses meios, que você prefere moderar um pouco o discurso do que a gente ser mais forte. A gente pode ter esse debate um outro dia.